Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carla, tá? Sou professora do segundo ano do ensino médio no Instituto Federal do Piauí e vou estar contribuindo com algumas aulas para o canal do professor Paulo Júnior, tá? Essa aula é uma aula base, né, para quem não assistiu minhas aulas iniciais lá no Instituto, antes da pandemia, tá? E ela serve para dar uma noção para as próximas aulas. Por que eu chamei de aula base? Porque a gente vai ver alguns princípios, né? Aqui a gente vai ver o princípio multiplicativo, tá? O princípio multiplicativo, o princípio aditivo, e o princípio, ou aliás, a operação de fatorial e algumas simplificações de fatorial, tá? Dentro desses três assuntos, né? Vamos dizer assim, a gente vai ver alguns exemplos, tá? E aqui no fatorial vou resolver algumas simplificações para facilitar quando a gente estiver vendo a aula de análise combinatória mais adiante, tá? A ideia de permutação, de arranjo, de combinação, que serão as próximas aulas. Então vamos lá. O princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, vou dar um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, um homem, ele possui 2 bermudas e 4 camisas. De quantas maneiras diferentes esse homem pode sair sem quantos looks, né? Ele pode estar fazendo aí para sair, né? Utilizando 2 bermudas e 4 camisas. Então, 2 bermudas, vou chamar aqui de 1 e 2. E as camisas vou estar chamando de A, B, C e D. Então, vamos utilizar o raciocínio base. O raciocínio base de qualquer pessoa é observar, né? Então, vamos observar 1 e 2. Aqui são as camisas, são as bermudas, desculpa. E aqui são as camisas. A, B, C e D. Então, não vamos confundir. Aqui é bermuda, aqui é camisa. Então, trabalhando isso, com a primeira bermuda, ele pode usar qualquer uma das 4 camisas. Então, temos aí a opção de 1A, 1B, 1C, 1D, né? Nós temos essas 4 opções aí de combinações que ele pode fazer. Usando aqui a bermuda 2, desculpa, nós temos aqui também que ele pode combinar elas com qualquer uma das 4. Então, a camisa A com a bermuda 2, a bermuda 2 com a camisa B, a 2 com a C e a 2 com a D. Então, no total, a gente tem quantas possibilidades? 4 dessa, mais 4 dessa, nós temos 8 possibilidades, tá? Só que eu não quero, tá fazendo dessa maneira. Imagine se você tiver aí 30 bermudas e 45 camisas. Então, você vai demorar um pouquinho, né, para estar fazendo essa observação através desse raciocínio que é o diagrama de flechas. Então, vamos trabalhar num princípio que é chamado de princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, aqui você tem 2 opções diferentes. Então, você tem duas possibilidades, 2 espaços. Você tem 2 possibilidades para a bermuda. Então, 2 possibilidades. E para a camisa, você tem 4 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, como o próprio nome já diz, basta multiplicar. 2 vezes 4, você tem 8 no total. Coincide, né? São 8 possibilidades, sem precisar olhar uma a uma, né? Então, você tem 8 possibilidades. Mas imagine aqui, se você tem mais aqui 2 calças. Esse homem tem 2 calças. Então, imaginem aí que ele tem agora mais 2 calças. O que vai acontecer com essas 2 calças, né?
Só melhorar aqui um pouquinho, deixar um espaço pra gente. Então, se trabalhar com essas duas calças, observe que a calça tem a mesma função da bermuda. Eu não vou usar a bermuda com a calça. Isso aí não dá. Isso aí é moda que não se tem. Imagine aí você usar a calça bermuda só se estiver muito frio, né? E aí, para matemática, a gente não está olhando isso. A gente está olhando, tá, as possibilidades de maneira única. A gente não vai juntar duas peças e vestir aqui uma calça por cima de uma bermuda, não. Por favor. Então, não imaginem isso. Então, aqui, nós temos um outro princípio, né? É o princípio aditivo. O princípio aditivo diz que se você tem calça e bermuda, você não pode usar as duas ao mesmo tempo. Então, você não vai multiplicar pelo princípio multiplicativo, você vai adicionar pelo princípio aditivo, né? É isso ou isso e isso, certo? O ou aqui, né, da união, e o i aqui. Então, trabalhando esse princípio, que é o princípio aditivo, você primeiro vai somar duas bermudas mais duas calças e depois multiplicar pelas 4 camisas, dando um total, ó, 4 vezes 4 de 16 possibilidades, tá? Então, cuidado para não confundir. Você não multiplicar tudo de uma vez pensando que é só pelo princípio multiplicativo, não. É o princípio aditivo, nesse caso também, que eu vou estar utilizando. Geralmente eu dou a dica assim, ó. Se for diferente, professora, diferente como? Diferente funcionalidade. Se você tiver uma função diferente da outra, se eu usar o i, eu vou usar bermuda e camisa. Então, eu multiplico. Se tiver uma ideia de união, né, o ou, aí você soma, tá? Por exemplo, eu vou usar bermuda ou calça. Eu não vou usar bermuda e calça, eu vou usar uma ou a outra. Então, dá a ideia de união. Então, eu vou somar, eu vou adicionar coisas diferentes. Multiplica, coisas iguais, de igual funcionalidade, a gente soma. Então, é assim que a gente trabalha, tá? Eu sei que ficou um pouquinho aqui bagunçado, mas a gente vai organizar mais adiante, tá? Isso aqui é a minha primeira aula em relação ao segundo ano, então peço que me desculpem com relação a isso. Vamos agora para a ideia de fatorial, né? O fatorial é uma operação na matemática, assim como adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. A gente temos o fatorial. O que é o fatorial? Tá? O fatorial de um número é a multiplicação de um número pelos seus antecessores até chegar no número 1. Professor, o que é isso? Tá? De maneira genérica, eu vou colocar um n, um número, fatorial, o símbolo é a exclamação, tá? E você tem aqui, ó, esse número multiplicado. Quem é o antecessor do n? É só tirar 1. Quem é o antecessor do n menos 1? É só tirar mais 1. Então, fica n menos 2. E assim por diante, até chegar no 1, tá? Lembrando que o n, ele pertence aos naturais, né? Então, eu tenho que usar um n de 0 em diante. E, por definição, aqui a gente vai usar que 0 fatorial é 1 e que 1 fatorial é 1. E os demais, professor? Eu vou usar esse princípio aqui, ó. Princípio de fatorial, essa operação. Por exemplo, o 2 fatorial, vou fazer alguns com vocês. 2 fatorial é 2 vezes 1, chegou 2. 3 fatorial é 3, o antecessor dele é o 2, o 1, multiplicando dá 6. 4 fatorial, 4, 3, 2 e 1, 24, né? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial é 120. E assim por diante. Então, quer dizer que o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. É até chegar no número 1. É o número, sempre começa aqui, ó, do número e sempre chega no número 1, tá? Lembrando que vai colocando os antecessores do número. A observação que eu faço, além do, é claro, da definiçãozinha do 0 fatorial aqui e do 1 fatorial, que já são dados, é você saber utilizar
esse fatorial. Por exemplo, se eu tiver uma divisão de fatorial, tá? Um 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Eu vou resolver o 5 fatorial todo, 3 fatorial todo, eu não preciso, né? Basta fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Como em cima está tudo multiplicando e embaixo está tudo multiplicando, eu posso fazer uma simplificação, ó. 5 vezes 4 é 20. Outro exemplo, ó. 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Olha como é que eu vou fazer a simplificação, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Professora, por que você parou no 4, não foi até o 2? Porque o 4 é maior do que o 2, então é melhor para mim, vai facilitar mais se eu cancelar 4 com 4. 6 vezes 5 dá 30, 2 fatorial é 2, você já sabe aqui, ó. Então, pelo menos memorizem alguns, né, gente? Memorize aí pelo menos até o 5 e dá para fazer mais rápido as questões. 30 dividido por 2 dá 15. E aí você tem que essa divisão aqui de fatoriais em multiplicação, né, que aqui embaixo está multiplicando, é igual a 15. Tá? Além dessa tem a adição, a subtração, a multiplicação, né, como já mostrei, a divisão. Mas essas aqui vão facilitar muito nas questões que a gente vai fazer adiante, tá? Então eu vou mostrar só essas duas. Uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês na ideia de fatorial é que a gente já viu, mas meio que embutido, né? O número fatorial, ele pode parar. Como assim, professor? O 5 fatorial, ele pode ser visto como 5 vezes 4 fatorial. Ou então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ou então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ou então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo 120. Então, atenção para o que você está precisando no momento. Na questão, pode ser facilitar, a sua questão pode ser facilitada com simples cortar, né? Cortar, que a gente diga, é simplificar numerador com denominador, porque é algo que se repete nas multiplicações. Então, isso aqui, esse raciocínio que eu mostrei agora aqui, ó, ele serve para você, como questão mesmo de simplificação, de diminuir seus cálculos em uma questão, se tornar mais rápido. Então, aqui, ó, nessa aula, como eu me propus, era apresentar esse raciocínio, né, de princípio multiplicativo, princípio aditivo e o fatorial, tá? Isso aqui é uma base, tá, para as demais aulas que a gente vai ver. Espero que vocês tenham gostado. Como foi a primeira aula, acho que dá para melhorar, então deixe seu feedback. Por favor, quem não está inscrito, se inscreve no canal, vai ajudar o professor Paulo Júnior aí, tá? Nessa caminhada. E, por favor, dá um like, né? Por hoje é só, espero que vocês estejam bem.